Olá, vamos hoje aí na pergunta 15. Qual é a mágica que faz um espelho para produzir as imagens? Coloquei mágica entre aspas aí, porque não é mágica nenhuma, é um fenômeno físico. Eu vou começar essa aula um pouco diferente, respondendo a pergunta, para poder explicar um pouquinho essa ideia de física cultural que a gente está pensando. A resposta objetiva disso aí é a seguinte: a luz, quando incide numa superfície lisa, superfície como um espelho, ela reflete com o mesmo ângulo. Isso produz um efeito de produzir uma imagem dentro do seu olho quando você olha para o espelho. Quer dizer, assim como você olha para um objeto, produz uma imagem dentro do espelho, no seu olho, quando você olha para o espelho, produz a mesma imagem. Então você tem a sensação que existe uma imagem, uma imagem atrás do espelho. Essa é a resposta da questão. Eu podia até explicar melhor a resposta em si. Mas a nossa proposta aqui não é essa. A nossa proposta aqui é usar a pergunta para você aprender física de uma maneira, como eu estou chamando, de maneira cultural. Para você ter uma ideia das coisas da física que serve assim para você entender as coisas do meio ambiente, as coisas que está ao nosso redor. Essa é a proposta. Então, na verdade, cada pergunta dessa é uma desculpa para a gente começar a trabalhar algumas questões da física. Então, por isso que a resposta fica mais, a explicação fica um pouquinho mais elaborada, porque eu estou explicando muita coisa além da resposta. É o que eu estou chamando de física cultural. Então vamos lá? Bom, para começar a tratar desse assunto, nós vamos falar um pouquinho de lente. Já você vai saber por quê. E uma lente importante é a lente convergente. A lente convergente, um exemplo dela é essa lupa aqui, por exemplo. Qualquer lupa é uma lente convergente. Você percebe que na lente convergente, o meio dela é mais espesso. Por que chama de lente convergente? Porque a luz, quando chega nela, todos os raios que estão chegando de paralelos, que tem do Sol, eles estão convergindo para um ponto. É o que está acontecendo aqui. Ó. A luz está vindo e todas elas convergem para esse ponto. Isso é uma coisa infeliz desse assunto, é quando você tem um vidro no meio da mata, quando o sol chega numa certa posição assim, de repente pode ser que aquele mato esteja nesse ponto aqui que a gente chama de foco. E aí pode pegar um fogo no mato. Então essa é a lente convergente. Tem outros tipos de lente, mas o que está interessado para mim nesse momento é a lente convergente, que ela está presente na lupa. Nós temos uma lente convergente também no nosso cristalino, e você vai entender já já por que é preciso que a gente tenha uma lente convergente no cristalino. E também ela é muito usada nos projetores de imagem, e eu não escrevi aqui, na máquina de foto, na máquina fotográfica. Também tem uma lente convergente. Esse é um projetor. Dentro dele tem lá, um antigo projetor de slide, tinha uma figura, um slide, e ele projeta uma imagem grande, esse desenho que mostra. Se o projetor mandar a luz para a lente amplia, converge a luz e produz uma imagem maior, que é a questão do projetor de imagem, do cinema e assim por diante. Se você fizer o contrário, fazer como o desenho está sugerindo aqui, pegar a luz que sai de um pontinho da árvore e chega na lente, a lente converge para esses raios de luz para um ponto e produz uma imagem pequena aqui, que seria o caso da máquina fotográfica. Então, essa lente convergente ela é muito interessante porque ela tem muitas aplicações. Para a gente entender como é que funciona o olho, para a gente entender exatamente o que acontece com a visão, vamos entender por que aparece essa imagem no espelho. A gente tem que entender um pouquinho como é que funciona o olho humano e o olho dos bichos também. Esse aqui é um esqueminha do olho. E aqui tem uma parte importante aqui, que é a tal da retina. É na retina que forma uma imagem.
Então a ideia é o seguinte: se você quer enxergar a árvore, é preciso que uma imagem da árvore se forme dentro do seu olho. Daqui para frente, a imagem está formada aqui, é questão de sinais elétricos que vão para o cérebro e formam lá no cérebro a ideia de uma imagem de uma árvore. Mas a parte ótica da coisa é muito simples. É só isso aí mesmo. E aqui você tem uma lente convergente. Os raios que saem de um ponto da árvore chegam nessa lente convergente e convergem para um ponto só. Em cada pontinho da árvore, formando aqui um pontinho aqui, aparece uma imagem. Essa é a ideia da formação da imagem dentro do nosso olho. Então aqui tem um desenho aqui, um pouco mais detalhado, para aproximar esse desenho aqui de uma coisa em carne viva, né? Essa lente que está aqui, essa aqui é a lente, ó, a córnea. Aqui que está a lente, aqui que interessa para a gente. É a córnea. Ela que é uma lente convergente, é uma lente assim, é lógico que é material orgânico, não é vidro, né? Mas é coisa transparente. Inclusive quando não fica transparente, que é a tal da catarata, é essa lente aqui que converge a luz para um ponto. Ok? Então, para enxergar, basta. Vamos ficar com essa frase. Para enxergar, basta que uma imagem se forme dentro do nosso olho. Bom, vamos lá agora à questão da luz. Nós vamos estudar aqui a lei da reflexão da luz. E eu pensei em perguntar o que é uma lei da física. Não é igual uma lei jurídica, uma lei da física. Uma lei é quando você identifica um padrão e você expressa esse padrão através de uma fórmula ou através de um texto. É uma coisa que mantém uma regularidade. Quando você descobre na natureza uma regularidade, algo que permanece constante, você diz como que aquela coisa funciona. Então isso que é a ideia de uma lei da física. Então no caso da luz aqui, é bom estudar porque é um caso bem simples. Se você tem uma luz de uma lanterna, você joga um feixe de luz em cima do espelho, a pergunta é: como é que ele sai? Será que a gente sabe como é que esse feixe de luz sai? Se a gente souber, conseguir fazer uma previsão de como ele sai, nós temos aí uma lei da física. Então vamos pensar aqui nessa situação. Isso aqui é um espelho. Esse aqui é um objeto. A gente chama dessa forma mesmo, chama objeto que está mandando luz para o espelho. Esse aqui é um raio está chegando no espelho. A gente chama de raio incidente. E vamos começar com uma perguntinha aqui. Se esse raio incide no espelho e existe uma lei, uma regularidade nesse negócio, você é capaz de descobrir se ele vai chegar no ponto 1, 2, 3 ou 4. Quer chutar? Para aí, vou parar de falar um pouquinho, para você pensar. Pensou? Vamos ver. No 1, se a gente fizesse um raio aqui assim, ó, parece que é uma coisa meio desconexa aqui, né? O raio está chegando de um jeito, está saindo do outro jeito, ia sair da mesma forma. Se ele saísse aqui assim, ó, também ele está saindo diferente, né? Então você elimina já o 1 e o 4. Fica aqui com o 2 e o 3. E a resposta certa é ele vai chegar no ponto 3. Não sei se você acertou. Uma maneira de ver isso é o seguinte, ó. Se você pegar uma linha aqui, que tem 1, 2, 3 quadradinhos. Então aqui tem 1, 2, 3 quadradinhos. Então ele vai chegar aqui. Então o raio certo é esse raio aqui, ó. Esse é o raio que a gente chama de raio refletido. Então tá aqui. Chegou no raio 3, aqui o ângulo de raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. E essa linha aqui, que é uma linha perpendicular aqui, a gente chama de normal. É uma linha que a gente coloca, ela é perpendicular à superfície do espelho, que a gente desenha ela aqui só para poder dizer qual é o ângulo, para definir esse ângulo de incidência e ângulo de reflexão. E
A lei da reflexão é essa aqui, ó. Essa aqui é uma letra grega que chama θ. Então fica θ I e θ R. Eu desenhei errado aqui, ó. Aqui é I e aqui é R. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a lei da reflexão. Uma luz, quando chega numa superfície, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bom, para entender como é que funciona o espelho, a gente tem que se aproximar um pouquinho mais daquela situação, de uma situação mais real. A luz, quando chega de maneira geral, ela não chega no espelho. Ela pode chegar numa superfície áspera ou pode chegar no espelho. Então, quando chega no espelho, a coisa funciona desse jeito que eu mostrei para vocês. A lei da reflexão fica óbvia. Mas quando chega numa superfície áspera, há uma certa bagunça aqui. Para um pouquinho. Compara esse desenho com esse desenho. Que diferença você percebe? Você parar para pensar um pouco. Veja o seguinte, ó. Todos os raios estão saindo desse ponto. Eu estou interessado só na pontinha da seta. Se eu achar o que acontece com a pontinha da seta, o resto que acontece com ela é a mesma coisa. Então, estou pensando nos raios de luz que estão saindo da pontinha da seta. Desenhei 4 raios. Aqui eu desenhei 3 só. Não sei porquê. Desenhei 4 raios. Esse raio de luz é uma maneira da gente ver a luz saindo do objeto. Né? Na verdade, pode ser uma lâmpada aqui que produz luz, ou pode ser um objeto que está sendo iluminado e está mandando luz para o espelho. Então a gente desenha aqui esse raio de luz mostrando a luz saindo do espelho. Vamos ver primeiro essa reflexão especular, que ela está mais próxima daquela situação que eu expliquei para vocês antes. Está saindo aqui 3 raios de luz, ele reflete. O segundo vai mais aberto, o ângulo de incidência seria maior, ele reflete mais aberto. Quer dizer, se esses raios aqui eles estão abrindo, né, estão divergindo, que chama, não é abrindo, aqui eles também vindo para o olho aqui, eles melhor, desculpa. Esses raios vindo aqui, ele converge para esse ponto, não é? E os raios que estão saindo daqui convergem para esse ponto aqui. É nesse ponto onde está a imagem. Não está explicado por que forma a imagem. Forma a imagem porque os raios que saem do espelho, eles saem de um ponto, eles refletem no espelho e se encontram num ponto só. O olho pensa, vamos dizer, o olho pensa que a luz está vindo desse ponto aqui, onde se forma a imagem. Bom, vamos falar um pouquinho mais aqui aí, né? Na superfície áspera, a lei da reflexão continua válida, só que ela é imperfeita, ela está áspera, né? Cada pontinho dela manda a luz para um lado, de modo o olho está recebendo a luz, ele vê aqui uma folha de papel, ele está vendo aqui uma parede, porque a luz é difusa. A grande parte das reflexões é a luz difusa, mas aí não forma imagem por causa da bagunça que está nesses raios, certo? Eles não convergem para um ponto só, então não forma imagem. Bom, esse desenho aqui é igual ao outro, mas eu desenhei o olho humano aqui, como eu desenhei no primeiro slide, no slide anterior, você chamar a atenção que está chegando luz aqui, ó, pro olho. E aí olha o que acontece. Esse aqui é o pulo do gato, ó. Eu falei aqui que era para ter no mesmo lugar, mas aqui dá para você ver aqui, ó. A luz quando chegou aqui convergiu para um ponto. Então se tinha um pontinho de luz aqui, ele refletiu no espelho e apareceu um pontinho de luz lá na sua retina. Na retina. Apareceu um pontinho de luz lá na sua retina. Ou seja, você viu esse pontinho de luz. Você viu a árvore. Você viu um pontinho na árvore. E onde é que você viu a árvore? Ué, você não consegue perceber a luz fazendo curva. Você vê a imagem aonde esses raios convergem. Então é por isso que a imagem aparece nesse ponto. Isso é a ideia, então, que faz um espelho aparecer para produzir imagens.
E agora, você sabe responder? Vamos fazer a pergunta de um modo um pouco diferente. Por que as superfícies polidas brilham e podem funcionar como um espelho? Aí você pensando na reflexão difusa e na reflexão especular, você vai perguntar o que, que acontece quando você está polindo a superfície. Quando você está polindo, você está tirando as entranhas, vamos dizer assim, de modo que a luz começa a refletir de maneira mais especular. Então a luz forma essa imagem. Bom, esse é o assunto da aula de hoje. Eu acho que vale a pena você aprender esse assunto, né? Pesquisa essa aula e agora se ocupar um pouquinho, voltar no resumo da aula. Eu sempre estou postando também junto lá no blog. Eu estou postando um PDF com os assuntos da aula. Esse PDF que eu estou mostrando na aula para vocês, porque lá você não precisa ver o vídeo de novo, talvez, né? Se você lembrar dos desenhos, você vai lembrar da explicação. E é importante aí você fazer um resumo, é, você mesmo elaborando uma resposta. E tome um cuidado. Agora tome um cuidado. Você escuta uma explicação, daí você tem que dar uma resposta. Aí, se você leva em consideração a explicação que você ouviu, você vai fazer referência a coisas difíceis da explicação. Né? Você vai fazer referência a coisas que você acabou de aprender. Isso é difícil de fazer. A tendência da gente é abandonar o que acabou de aprender. Por isso que eu estou deixando as anotações de aula também no blog, você poder ver lá e não fazer uma resposta intuitiva, uma resposta que você responderia antes de ter assistido a aula. Eu quero que você dê uma resposta levando em consideração os assuntos da aula, ok? Então é isso aí. Vamos aguardar para a próxima pergunta. Bons estudos possíveis, porque assistir a aula é só o começo do estudo. E o que você vai fazer para frente aqui, que aí é onde está o aprendizado.